A nossa história começa no meio de uma cidade, onde várias sirenes estão tocando. E de duas ou uma. Se é sirene, provavelmente ou era ambulância ou polícia. E nesse caso era a polícia. E os policiais estavam dizendo para alguém dentro do prédio que ele estava preso. Então ele deveria largar a arma e deixar o refém. Mas eu acho que não vai valer muito a pena, né? Por que o bandido ia deixar o refém? Se ele pegou o refém, ele precisa de alguma coisa, né? E os bandidos estavam ameaçando. Se por algum acaso eles dessem mais um passo, cabeças iriam rolar. E nesse momento, os policiais já começou a ficar pistola, questionando quando aqueles malditos heróis vão chegar. E bom, eu acho que ele falou no momento errado, porque nesse momento chegou um deles. E esse carinha aí, todo pimposo, cheio de negócio de ouro no pescoço, é o Jade. E o policial, com educação, cumprimentou ele. Só que o Jade ali falou que ele não precisava ser tão casual assim, já que ele tinha escutado as palavras anteriores. De qualquer forma, estava na hora dos extras ali irem embora. E assim, no instante seguinte, o Jade meio que se teletransportou para aquele prédio, o que obviamente pegou o bandido de surpresa. Daí ele meio que falou a mesma frase que ele tinha falado lá pros policial, pra ele não chegar perto, senão o carinha ali ia morrer. Só que o Jade perguntou de que refém ele estava falando. Será que por algum acaso ele estava falando daquela coisa morta nos seus braços? Que feio, ele estava matando um cidadão inocente. E nesse momento o bandido apontou a arma pra ele. Só que num tapa o Jade matou o carinha ali. E rapidamente foi atrás de outro bandido. E segurando as suas mãos, o Jade declarou que era o bandido ali que tinha matado todos eles. E assim, utilizando a arma do bandido, o Jade que matou eles na verdade. E depois que o serviço acabou, ele matou o bandido. E como todos os inocentes tinham sido mortos, tava na hora dele começar a sua justiça. E assim ele basicamente num golpe matou todo mundo ali. Não sei por que ele enrolou tudo isso. E vendo essa situação lá de longe, uma garota de cabelos prateados e um casaco vermelho perguntou se era ele. E o velhote cadeirante confirmou que sim. E caso ela o matasse, ele não precisaria ser mais a sua babá. E a garota perguntou desde quando ela tinha pedido ajuda dele. Na verdade, há muito tempo que ela não precisa da ajuda dele. E diante disso, o velhote apenas pediu para ela provar para ele. E assim ela simplesmente salta do prédio e assim começamos a verdadeira história. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é a diferença de um herói e um vilão? Bom, de primeiro momento dá para dizer que tem uma regra. O herói é aquele que ajuda a maioria ao invés da minoria. E é claro que isso é só um romantismo em cima de uma coisa muito bela. Então, obviamente, depois de um tempo, a regra começou a mudar. E o sacrifício da minoria pela maioria se tornou algo normal. Os heróis não seriam responsabilizados por isso, quer tenha sido puramente um acidente por acaso, ou apenas um passatempo, vamos dizer assim. E essas pessoas que não eram tão diferentes de vilões, se autodenominavam heróis. Mas é que nem eu digo, né? O vilão só é vilão quando a história é contada pelo herói. Algum desses heróis aí às vezes nem mostram quem eles realmente são. E assim eles apenas colocam um tapete da justiça em cima de todas as suas cagadas. Porém, diante de tudo isso, uma pergunta precisava ser respondida. Se existem heróis lixos que se livram de vilões, então quem se livraria desses heróis horríveis? Pô, afinal tem que ter um equilíbrio, certo? Se um lado mata, o outro também tem que matar. E como não tinha ninguém teoricamente que fazia isso, ela mesma com as suas próprias mãos iria fazer. Mesmo que ela tenha que matar cada um que passe em seu caminho. Afinal, o seu objetivo era ser a espada que corta a vida de todos os heróis. E bom, agora já dentro daquela boate, eu acho, o Jade começou a comentar que tem muitos heróis que ele não gostava. Era até meio difícil nomeá-los. O ponto é que todos eles estavam a 7 palmos do chão. E se ela ainda não tinha entendido, ele estava querendo dizer que o único que resta ali é apenas ele. E neste momento a garota do casaco vermelho se aproximou dele. E o Jade perguntou se ela era uma nova convidada. Se não, olha aí o que ele fez. Aí já começou a gritaiada, as mulheres começou a correr, menos uma. E o Jade continuou dizendo que ela tinha muita coragem para interrompê-lo. Mas aparentemente o Jade conhecia ela. E a garota do casaco vermelho começou a declarar que o herói Jade não é tão rápido quanto os rumores diziam. E quando ele ia perguntar o que ela estava falando, ele ouviu uns pingos caindo no chão. E ele notou que seu braço estava cheio de garfo e faca.
o que obviamente deixou ele muito pistola. Daí ele perguntou se ela não tinha um nome ou fazia parte da Aliança dos Vilões. De qualquer forma, ele não se importava muito mesmo, já que ele iria despedaçá-la e dar os restos dela de comida para os cachorros. E bom, pra gente entender um pouquinho da história, a gente tem que conhecer um pouco da nossa protagonista, né? Primeiramente, a gente não sabe o nome dela. E nesse momento, acho que a gente encontrou qual era o motivo para que ela queresse atacar os heróis. E justo neste fatídico dia, aquele velhote de cadeira de rodas apareceu. Enquanto segurava uma foto da garota com uma mulher do lado, ele perguntou se ela procurava por vingança. E a garota confirmou que sim. E o velhote continuou dizendo que, dentre todos os heróis, como ela iria achar aquele que matou a sua irmã? E ela respondeu que era bem simples, ela só ia matar, matar e matar e matar. Provavelmente o assassino dela deveria estar dentre esses heróis que ela matou. E assim, puxando uma faquinha, ela tentou apunhalar o Jade, que simplesmente parou a faca dela com 2 dedos, questionando se por algum acaso ela tava brincando. E como ela atacou, tava na hora dele atacar. E assim ele mandou um golpe, ela desviou, o segundo ela bloqueou e até tentou contra-atacar. Porém, mais uma vez o Jade conseguiu parar e mandou um baita de um soco bem no meio do rosto dela, fazendo ela voar bem longe. E o Jade começou a dizer que ela tinha feito uma bela entrada, mas isso não seria o suficiente. E depois de jogar 3 pedaços de pau nela, a garota do casaco vermelho conseguiu se defender com um banquinho. Mas antes que ela percebesse, o Jade já estava do seu lado. E rapidamente ela do nada puxou um extintor e tentou golpear o Jade com ele. E no momento em que o Jade acertou o extintor, uma explosão aconteceu. Porque o extintor tava cheio, né? Então o ar tinha que sair para algum canto. Só que por causa de toda aquela fumaça, o Jade perdeu a garota do casaco vermelho. E como ela não é boba e nem nada, já mandou um baita de um chute bem no queixo dele. Entretanto, aquilo lá era uma pós-imagem. E nisso, o Jade perguntou a ela do porquê ela achava que seria forte o suficiente para poder derrotá-lo. E nisso, a garota do casaco vermelho até conseguiu contra-atacar o Jade mais uma vez. Só que ele foi mais rápido que ela e mandou um de direita bem no queixo, fazendo ela cair no chão. E nesse instante, mais uma vez o Jade declarou que ela não era a primeira vilã que tinha tentado isso. E todos aqueles merdas, cada um deles, ele acabou um por um até a morte. E depois de bater, mas bater muito nela mesmo, o Jade declarou que no fim ela nunca soube o seu lugar. Mas não tem o que fazer, né? Já que agora seria o fim dela. Porém, logo nesse momento ele sentiu uma opressora sede de sangue, ao ponto dele se imaginar estando preso em uma guilhotina. E ele até começou a suar frio. E nesse instante, a garota do casaco vermelho pegou em sua mão. Mas o Jade rapidamente soltou, se perguntando que sentimento arrepiante foi esse. E só agora a garota do casaco vermelho começou a declarar que tinha entendido qual era o dom dele. E ouvindo essas palavras, um pensamento passou na cabeça do Jade, declarando que ele precisava desviar. Só que foi tarde demais. E metade do rosto dele, ou metade do ombro, eu acho, foi de beleléu. E tinha sido tão rápido que ele nem percebeu de primeiro momento. Daí ele já começou a ficar pistola, chamando ela de vagabunda, questionando se ela tava brincando com ele desde o início. E a garota do casaco vermelho perguntou se isso era um problema. Nisso ele só gritou que ia matar ela. Mas dessa vez quem tomou um baita de um soco foi ele. E a garota começou a perguntar se ele era um dos mais fortes, pois nada era tão chato quanto lidar com os fracos. Internamente o Jade não sabia o que estava acontecendo com seu corpo. Ele não estava respondendo e o sentimento de que ele ia morrer passou pela sua cabeça. Mas logo daquele jeito, ele, o grande Jade? Mas uma voz começou a passar pela sua cabeça, declarando que ele passou a sua vida inteira matando pessoas. E agora só tinha chegado a vez dele. Só que é óbvio que ele não queria aceitar isso, né? Ele estava tentando mentir para si mesmo. E olhando a famosa luz no fim do túnel, ele acreditou que ainda tinha uma chance. Mas aquela luz ali não iria levar ele para a salvação. E segurando o seu rosto, a garota do casaco vermelho declarou ao Jade que na sua próxima vida, ele deveria nascer como um humano. E neste momento, o Jade, um herói da cidade, foi morto por uma pessoa desconhecida. E bom, um tempinho depois, o velhote estava declarando à garota que não tinha mais como evitar. Os heróis iriam começar a persegui-la de agora em diante. E os que viriam nem se comparam com o Jade. Por isso ele perguntava para ela se ela estava pronta.
E a garota apenas respondeu que, se ela tivesse com medo, ela nem teria começado com isso. Afinal, ela era uma matadora de heróis. Então, o trabalho dela era bem simples: matar todos aqueles que ficam em seu caminho. E além disso, os vilões não se importavam com esse tipo de coisa. Agora, voltando para a cena do crime, os policiais estavam tirando foto, tentando tirar evidência, e aparentemente estavam até procurando um sucessor para o Jade já. E o carinha ali que tá com a máscara ficou surpreso igual eu. Porque tipo assim, o cara acabou de morrer e já tá arrumando outro. Porém, segundo o carinha que tá mexendo no celular, os caras lá de cima gostam de lidar com as coisas rapidamente. E o carinha do boné ali respondeu que esperava que dessa vez pelo menos seja um herói normal. E justo nesse momento, falando em normal, esse daí não era. Que ele simplesmente pegou do chão, desde o começo da porta até onde estava o corpo do Jade, ele veio lambendo o chão. E simplesmente pegou o cabelo do Jade e subiu a cabeça dele pra cima, questionando pro Jade, que tava morto, quem tinha feito isso com ele. E bom, quando eu disse que o cara é louco, ele meio que tava ouvindo, parece, o morto, não dá pra entender muito. E tipo assim, eu acho que ele ouviu, porque ele perguntou se aquilo era verdade. E arrastando o corpo do Jade até o restante dos policiais, ele declarou ao Jade de que ele não precisava se preocupar, pois ele mesmo iria cuidar disso. E lambendo mais uma vez o sangue, o louco ali parece que ativou uma habilidade. De comecinho ele viu umas coisas meio turvas, parecendo que fosse algum tipo da memória do Jade. Mas no fim ele conseguiu encontrar um rosto um pouco melhor. Tanto que ele até começou a se tremer. Ui, que boiolagem que é essa? E bom, o nome desse meliante louco aí é Psycho. É bem louco mesmo, né? Acho que tem psicose, eu acho. Mas, de qualquer forma, ele tinha encontrado o assassino do Jade. E agora voltando para Hero Killer, porque a gente não sabe o nome dela, a bicha tava treinando calistenia. Eu acho que é assim que se chama, né? O povo que tem força pra um caralho no braço. Ela tava até plantando bananeira. Enquanto isso, tava passando um negócio na TV, muito massa. E nos é explicado sobre o Clã dos Heróis, que era um grupo onde a maioria dos heróis estão. E aquele que também tinha a autoridade para dar ordem para eles. E tempos atrás, ganhando lutas contra os vilões, eles passaram muito tempo controlando o sistema. E décadas se passaram desde então. Por isso, não seria um exagero dizer que o mundo estava na mão do Clã dos Heróis. Porém, para a Hero Killer ali era meio estranho, né? De qualquer forma, isso não importava para ela, pois se ela cortasse as pernas e os braços, eles ficariam perturbados e não poderiam ignorar mais isso. Por isso, qualquer um tava bom. Afinal, ela já estava pronta. Agora mudando de cena em outro lugar, mais especificamente numa cafeteria. Aparentemente, aquele lugar ali é onde que a Hero Killer trabalhava. Faz sentido, né? Se os heróis têm que trabalhar pra ganhar dinheiro, os vilões também tem que dar um jeito. E o senhorzinho ali comentou que a Iwa chegou cedo hoje. Bom, eu não sei se esse é o nome dela original, né? Porque até agora não foi apresentado. Mas eu vou continuar chamando ela ou de assassina de heróis ou Hero Killer, que é mais fácil pra mim. E ela confirmou que chegou sim, meio cedo. Entretanto, não tinha nenhum cliente, como sempre. De qualquer forma, isso era bom pra ela, né? Já que ela não precisava trabalhar tanto. E o velhote falou pra ela não dizer isso. E outra, eles tinham cliente sim. E a Hero Killer declarou que era incrível isso. Mas ela falou com tão pouca emoção que parecia ser um robô. Então, o velhote falou que ia conferir o estoque. E olhando para a mesa onde estava o tal cliente, olha o meliante ali. Ele tava rindo pro velhote por algum motivo. E a Hero Killer achou bem estranho. Ah não, cansei, não vou mais chamar de Hero Killer não, vou chamar de Iwa, é muito mais fácil. Fica muito estranho ficar chamando de Hero Killer toda hora. E tipo assim, do nada, o Psycho ali puxou um baita de um 38 pro lado do velhote. E ainda mandou emoji de linguinha pra Iwa. E quase que instantaneamente, a Iwa se teletransportou pro lado do Psycho. E já tava até com uma faquinha na mão. Daí o Psycho já começou a dizer que só tinha ido até ali pra dar um oi. Mas ele não esperava que ela tivesse uma personalidade tão gélida. E nisso, a Iwa apenas perguntou ao Psycho se o clã tinha mandado ele até ali. Só que internamente o Psycho notou que ela não tinha só compostura, mas ela também era bastante perspicaz. E a técnica que ela acabou de utilizar era bem parecida com o poder do Jade. E isso mostrava que a habilidade dela é roubar outras habilidades. Nisso, o Psycho declarou para a Iwa que ela não precisava ser tão agressiva assim, já que eles iriam se encontrar ali de novo amanhã. Obviamente sem ninguém por perto, apenas eles dois. E neste momento o chefe ali se aproximou da Iwa, perguntando o que tinha acontecido. E ela apenas respondeu que não era nada. E já no outro dia, no lugar onde que o Psycho tinha dito, era basicamente uma cidade totalmente destruída e isolada. E a Iwa tava tranquilamente andando pelas ruas, porém ela rapidamente notou que tinha uma mira na sua cabeça. E diante disso o Psycho comentou
notou que ela tinha uma boa percepção, mas mesmo assim ele atirou nela. E por incrível que se pareça, eu não sei nem como a Yua conseguiu desviar da bala. Enquanto o Psycho recarregava a próxima, a Yua foi procurar um lugar pra se esconder, né? E olhando pelo vidro ali, que não durou muito tempo, ela conseguiu ter uma percepção que ele tava num prédio a uma distância de mais ou menos 1.800 metros. E o que que ela tinha na mão? Simples, uma Hanafunda e 3 bolinhas de chumbo. Que pra quem não lembra, a Hanafunda é aquele bagulho que o Davi bateu no Golias, tá ligado? É só um adendo mesmo. Enquanto isso, o Psycho tava declarando que não ia deixar uma presa tão boa para o clã. E assim ele continuou procurando a Yua mais e mais, se perguntando onde ela tava se escondendo agora. Mas se acalmando um pouco, ele notou que tinha alguns passos subindo no prédio aonde ele estava, o que obviamente deixou ele muito feliz. E sim, era a Yua subindo com o poder do Jade. E no momento em que ela ficou diante dele, o Psycho já puxou o 3/8 dele e apontou bem no meio da cabeça dela. Só que a Yua foi mais rápida e conseguiu desviar o tiro. Daí o Psycho conseguiu mais uma vez pegar a arma e outra vez a Yua desviou a bala. O Psycho queria puxar até outra, mas a Yua parou mais uma vez. Daí ela apertou meio que no dedo dele, não deixando ele recarregar a arma, conseguiu desmontar ela na mão dele e ainda deu uma cabeçada. Nisso ele ficou meio desnorteado por um tempo, mas limpou a roupa e do nada a Yua mandou um Hello. E o Psycho perguntou se ela tava dizendo olá, mas não, ela tava declarando para ele ir para o inferno. Porque Hello é um tipo para inferno em coreano, basicamente é isso. Só que no instante em que a Yua ia atacá-lo, um negócio estranho começou a sair pela parede. E sim, mais uma vez a Yua não sei como conseguiu desviar. E aproveitando-se da brecha, ela atacou mais uma vez, só que sua espada atravessou o carinha. O que mostrava que o dom do carinha ali era se mover dentre os objetos. Mas como ela conseguiu pegar o braço dele, significava que ele não poderia atravessar os humanos. E nisso ela até tentou jogar o carinha no chão, mas ele era um pouco mais hábil e não deixou. Nisso a Yua deu um baita de um chute no peito dele e ele foi alguns passos para trás. Ah, e o nome do carinha aí é Viper. E a Yua já ficou pistola com o Psycho, pois ele havia dito que seria só os dois. E o Psycho apenas falou para não se preocupar com isso e pediu para que ela utilizasse o dom do Jade. Ou melhor, aparentemente ela não conseguia utilizá-lo, não toda vez que ela queria. E nisso a Yua atacou o Viper e os dois trocaram socos. Enquanto isso, o Psycho estava dizendo que provavelmente o dom da Yua deveria ter um tempo limite. E diferentemente dele, o Viper ali luta muito bem no 1v1. E se ela não tinha mais nada pra dizer, ela simplesmente deveria morrer. E no momento em que a Yua ia cair no chão, o Viper notou algo bem estranho. Ela simplesmente atravessou o chão. E assim, aproveitando essa chance, ela fugiu do prédio. O que significava que talvez o dom dela só era ativado pelo contato físico. E o Viper começou a dizer pro Psycho que eles não tinham muito tempo sobrando, então eles tinham que ir atrás dela logo. E outra, era pra aquilo ali que ele tinha chamado ele, sem nem informar o clã? E o Psycho falou que sim, mas ele estava sentindo meio inquieto. E o Viper, coitado, não estava entendendo nada que o Psycho estava querendo dizer. E o Psycho apenas declarou que estava aliviado dele ter ido junto dele. Porém, que nem ele já tinha dito, eles não têm muito tempo, então estava na hora deles começar essa caçada. E agora, do lado da Yua, num prédio muito acabado, ela estava refletindo que foi muito ingênua, pois ela não esperava que o Psycho tivesse um ajudante. É tipo assim, o Viper não era só forte, mas também era muito difícil de se adaptar imediatamente ao dom dele. Então, diante dessas variáveis, a única coisa que restava para ela é matar o Psycho. Enquanto caminhava pela rua, o Viper ouviu um barulho e imediatamente partiu em direção a ele. Só que quando ele chegou lá, era apenas um vidro que tinha caído. Entretanto, a Yua estava dentro da parede e correu imediatamente em direção ao Psycho, que instantaneamente puxou sua arma e deu 3 disparos em direção a Yua, que rapidamente desviou as balas. E como ela estava em desvantagem em quesito distância, ela tacou sua adaga, que acertou em um dos ombros do Psycho, o que deu para ela uma margem para ela avançar um pouquinho mais para frente. E quando ele ia dar o golpe mortal, ela acabou errando. E ela até tentou fazer o segundo golpe, mas o Viper não ia deixar. E depois de ser jogada para longe, antes mesmo dela sequer levantar, o Psycho literalmente brotou do chão e deu um mata-leão nela. Só que de alguma maneira ela conseguiu sair do braço do Psycho. Entretanto, não adiantou muito, já que ela tomou outra na cara.
E dessa vez ela não ia conseguir levantar não. E olhando pra ela, o Viper começou a entender como é que ela tinha matado o Jade. A Eywa era muito perigosa, e se ela continuasse crescendo, ficaria ainda pior. Então era um alívio que ele poderia matar ela hoje. Só que não, se ela morresse agora a história ia acabar, né? E do nada apareceu um Robocop 3.0, sei lá como é que é o negócio, Cyborg. E bom, nesse instante, quem foi morto e não vai mais aparecer na obra é o Viper. E bom, olhando aquela cena ali de cima, tinha uma garota com os dedos tudo cortado, falando que não entendia. Por que eles precisavam ter salvado aquela garota? E nisso, um outro cara declarou que quanto mais você consegue, melhor. E aquela criança era bem complicada. E bom, realmente, porque mesmo ela meio que tendo desmaiado, entre aspas, ela conseguiu mais uma vez sair do braço do Viper. E até tentou mandar mais uma bica na cara dele. Eu não sei o que esse povo tem com bica na cara, mas pelo amor de Deus. E outro, o Viper não tinha morrido, por que ele tá vivo? E no momento em que o Viper desviou, uns estilhaços saiu da barriga dele. E mesmo com a Eywa conseguindo desviar, uns tiros pegou nela. E quem tinha dado esse tiro do nada, obviamente, foi o Psycho, né? E enquanto o Psycho fugia dali, a Eywa ficou enfrentando o Viper. Só que ela tava bem ferida. E o Psycho, pra acabar com aquela brincadeira, simplesmente jogou uma bomba pro lado dela. E a Eywa conseguiu desviar, entre aspas, porque ela acabou ficando inconsciente. E vendo o rosto sorridente ali, o Psycho começou a declarar que o vilão finalmente tinha chegado. Agora que eu vi aqui, rapaziada, é que inverteu os papel tudo aqui. Daí o tiozinho morreu e não morreu, é porque eu fiz errado, tá? Foi a tradução que eu caguei com a tradução. Me desculpe, me desculpe. Prometo que não vai acontecer mais. Porém, voltando agora pra história no modo normal, a respiração e a pulsação da Eywa também estava normal. Bom, segundo o médico, né? Embora a densidade óssea dela seja bastante alta. O que meio que era normal, já que essa era uma característica dos usuários de habilidades. E justo nesse instante, a Eywa começou a acordar. E o médico estava dizendo que aparentemente os lugares que foram baleados já estavam curados, e agora ele estava procurando alguns suplementos nutricionais. E quando ele finalmente tinha encontrado isso, a paciente dele já não estava na cama, e sim nas suas costas, apontando para ele um bisturi. E o médico declarou que era melhor colocar a lâmina horizontalmente, já que se ela não tiver sorte, poderia acertar as costelas. Caracoles, o cara tá basicamente ensinando como é que mata ele. E bom, diante disso, a Eywa perguntou quem ele era e onde ela tava. E o médico fez uma pergunta simples, questionando se ela já ouviu falar da Nameless. Daí, como a Eywa não sabia, o cara teve que contar a história pra entender o motivo, né? E basicamente é assim: há muito tempo aconteceu uma guerra entre o clã dos heróis contra a união dos vilões. Então a Nameless era basicamente o restante dos vilões que sobreviveram durante a guerra. E embora existisse apenas um deles que realmente experimentou a guerra diretamente, e ele era o médico da Nameless, e o seu nome era Vector. E como foi ele que salvou a vida dela, então ela teria que pelo menos agradecê-lo, né? Não apontar a desgrama de um bisturi. E nisso a Eywa recuou um pouco, mas neste momento aquela garota com um sorrisinho meio estranho percebeu que a Eywa estava acordada e declarou que o Enzen estava procurando por eles. Por isso eles deveriam segui-la. E enquanto caminhava pelo corredor, a Eywa estava comendo tranquilamente a maçã. E a loirinha perguntou se ela não estava muito tranquila. Afinal, ela poderia ter colocado algum tipo de veneno na maçã. E diante disso, a Eywa apenas declarou que fazia muito tempo que ela não ouvia a palavra veneno. E nisso a garota perguntou mais uma vez: e o talo da maçã, o que você fez com ele? E a Eywa respondeu que simplesmente comeu ele. E isso claramente não era uma resposta que a garota ali estava esperando. Tanto que ela começou a achar a Eywa muito engraçada. E assim, enquanto eles estavam caminhando, a Eywa estava refletindo que está em menor número para utilizar a sua habilidade. E provavelmente o pessoal ali estava levando eles aonde estava o restante dos colegas. Por isso, se ela fosse fugir, tinha que ser agora. Primeiramente, o homem chamado Vector não parecia ser um combatente, então ela poderia cuidar dele em alguns segundos. O problema é a garota loira ali. Então, como diabos ela ia sair daquela situação? E no momento em que ela estava pensando nisso, a loirinha falou que era tarde demais, pois eles já tinham chegado. E ela estava grata em receber a Eywa no esconderijo da Nameless. E dentro desse esconderijo parecia mais um bar antigo do que um esconderijo, né? É bom, primeiramente a gente tem que apresentar o pessoal, né? A loirinha ali se chama Rachel Sinclair, e provavelmente eu vou chamar ela de Rachel. E o Robocop, que não é um Robocop, era John Nagy. E por último, e não menos importante, o líder de todos ali era o Engen. E instintivamente a Eywa já notou que aquele cara é perigoso. E bom, enquanto isso, na filial 17 do clã dos heróis,
Um superior tava reclamando com alguém, declarando que era estúpido e como deixou o Viper morrer. O Psycho declarou que não tinha como evitar, pois o inimigo era muito forte. O fumante ali comentou que o Viper era alguém que olhava para o futuro, e ele estava se esforçando bastante para criá-lo e levá-lo ao topo. Então o Psycho poderia esperar uma repreensão. Entretanto, o Psycho falou que queria fazer alguma coisa sobre esse assunto ainda. Será que não dava com o poder do gerente da filial? O fumante ali já ficou pistola, declarando que ele não deveria ter assumido esse cargo de comando do clã Ramificação. Ele estava mais confortável e feliz quando estava correndo por aí. O fumante perguntou quem que tinha sido o responsável pela morte, ou pela causa que tinha dado. O Psycho já começou a dizer que ele ia ficar surpreso. O fumante só mandou ele falar o nome logo. O Psycho comentou que era o Enzen. Por um tempo, o fumante ali comentou que já tinha ouvido esse nome em algum lugar. E no momento em que ele se lembrou desse nome, o fumo até caiu da sua boca, questionando o Psycho se ele estava querendo dizer o homem que ri. O Psycho confirmou. Diante disso, o fumante já começou a coçar a cabeça e começou a falar um monte de bosta pro Psycho, declarando que ele devia ter contado antes, pois aquilo ali era uma emergência. E agora ele precisava avisar para todos os heróis do ramo que o Sorridente estava de volta. E falando no Sorridente, que eu não tô vendo nada de sorriso aí, tirando a cicatriz, ele simplesmente falou para a Rachel não dizer palavras inúteis. Então ele perguntou quem iria pra cima. E a Rachel, com essa carinha de doida aí, falou que ia ser ela. E na realidade ela tava esperando por isso. E bom, diante disso, aparentemente ir pra cima significava que alguém ia lutar contra a Iwa. E essa pessoa foi a Rachel. Entretanto, a Iwa tava esperando isso e conseguiu desviar de seus ataques. Só que por algum motivo, a Rachel, cada golpe que ela dava, ela ficava rindo que não uma bobada. E como os golpes dela eram abertos demais, a Iwa conseguiu pegar no cabo da arma dela e jogá-la para trás. E aproveitando que ela tinha se desestabilizado, a Iwa deu um golpe pela esquerda, um bem na barriga, e antes que ela pudesse chegar na parede, ela já tomou um na cara. E a Iwa ia mandar um combo de 5, mas nesse instante a Rachel começou a rir, declarando que tinha perdido. E nisso, a Iwa notou que a Rachel não ia lutar mais e simplesmente começou a levantá-la. E vendo aquela situação ali, o Vector notou que ela não era normal. E nesse momento, a Iwa perguntou por que eles tinham salvado ela. Ou melhor, qual era o objetivo deles? E o Enzen declarou que o objetivo deles era destruir o clã dos heróis. E o homem que tinha matado a irmã dela era do clã dos heróis. E diante disso, a Iwa questionou de como raios ele tinha essa informação. E bom, diante disso, nós temos que voltar mais um cadinho no tempo. E o Enzen estava visitando tipo uma igreja, uma catedral antiga. E ele chegou declarando que já fazia muito tempo que eles não se viam. E o Enzen estava conversando com ninguém menos que aquele cadeirante muito louco. E o Charles Xavier de cabelo ali declarou que ele já tinha se aposentado. E provavelmente agora o Enzen estava se perguntando por que um velho aposentado que nem ele estava ligando para ele. E bom, o Enzen realmente tinha essas dúvidas na cabeça. E o Charles Xavier de cabelo comentou que tinha alguém que ele esperava que o Enzen ajudasse. E o Enzen perguntou se ele finalmente tinha terminado de treinar o seu cãozinho. E o Charles Xavier ficou meio pistola, declarando que ele estava muito arrogante. Então, pegando sua espada e mostrando um pouco da sua aura assassina, o Charles Xavier perguntou se agora ele estava pronto para conversar. E diante disso, o Enzen percebeu que mesmo um tigre sem dente ainda é um tigre feroz. E bom, agora sim ele poderia ouvir o que o velhote tinha a dizer. E bom, o nome da garota que ele queria que o Enzen cuidasse, nós não vai saber. Ele apenas deveria chamar ela de Hero Killer. Ela é uma lutadora nata, com uma força incrivelmente igual. Então, basicamente, ela tá fadada a se tornar incrivelmente importante no futuro. Entretanto, ela ainda não está pronta. E se ela lutasse contra aqueles que são muito mais fortes do que ela com certeza morreria. Daí o Enzen comentou, beleza, então você tá me pedindo pra cuidar de um filhote de tigre? O Charles Xavier de cabelo declarou que o objetivo do Enzen era bem claro, destruir o clã dos heróis. E isso significa que inevitavelmente ele teria que enfrentar aquela mulher. E ele provavelmente já sabe disso, já que ele esteve na guerra. Não importava se ele eliminasse todos os heróis, se ele não pudesse fazer algo sobre ela acabaria sendo a causa da sua morte. E diante disso, o Enjin questionou se por algum acaso o velhote ali tava querendo dizer que a Hero Killer consegue atingir o nível dela.
E o Charles respondeu que provavelmente algum dia. E diante disso, o Engen falou que ia cuidar dela. Entretanto, ele não assumiria responsabilidade nenhuma caso ela acabasse quebrando. E diante disso, o velhote perguntou se ele estava falando sobre quebrar. Ele realmente estava perguntando isso? Foi ele mesmo que tinha ensinado tudo a ela. Por essa razão, ele quem deveria tomar cuidado, pois senão o destruído ali seria ele. E assim, voltando para o presente, lá tava a Iwa, pistolada pra uma pega. E nisso, o Engen perguntou a Iwa se ela realmente pretendia encontrar o culpado que assassinou a sua família, ou simplesmente morrendo daquela maneira. Entretanto, a Iwa declarou que ele não tinha respondido a sua pergunta, e ela perguntou mais uma vez como o Engen sabia sobre a sua irmã. E no momento em que a Iwa disse isso, uma voz rouca e estranha declarou que ela deveria morrer. E quem estava fazendo esse movimento era ninguém menos que o John. E nisso, a Iwa até conseguiu levantar sua guarda. Entretanto, os movimentos do John foi parado. E quem tinha feito isso é ninguém menos que o Engen, declarando que ele estava conversando com ela agora. E diante dessa situação, a Iwa notou que ali era um caos. E o nome desses caras aí é Nameless, que pra quem não sabe é sem nome. Ela estava se perguntando como raios eles estavam se mantendo com esse grupo de desajustados. E o John já declarou pra ela que da próxima vez ele não iria pegar leve. Daí o Vector do nada começou a gritar e a Rachel perguntou o que estava acontecendo. O John só queria se divertir um pouco, por que ele não pode fazer nada? E bom, enquanto o Vector não conseguia ficar calmo, aí eu notou que provavelmente eles não vão dar uma resposta para sua pergunta. Como por exemplo, por que eles resgataram ela? E se for pensar um pouquinho, eles provavelmente precisam dela para uma certa tarefa. Algo que eles não têm, mas os seus oponentes têm. É nada mais, nada menos que a informação. O que significava que tinha um limite para a negociação deles, onde não importa o que eles fossem oferecer, ela teria que aceitar. Por isso, provavelmente, a melhor coisa que ela poderia fazer é tomar a iniciativa. E diante disso, ela declarou que provavelmente sabia o que eles queriam dela. E provavelmente ele estava disposto a dar a resposta que ela precisa em troca da força dela. E o Engen comentou que ela era bem perceptiva. E diante disso, a Iwa simplesmente aceitou, né? Ela já tinha pensado nisso mesmo. E tá, agora que ela estava basicamente dentro, ela queria saber o que exatamente eles estavam planejando. E o Vector começou a dizer que eles iriam aniquilar a 17ª divisão do clã dos heróis. E a Iwa perguntou se era só com aqueles 4 ali, né? Porque se fosse isso, provavelmente ele estava brincando, não é possível. E o Engen questionou o que ela estava querendo dizer, pois incluindo ela agora, eles estavam em 5. E agora já em outro lugar, uma mulher perguntou a outra como é que estava a programação. E a garota de cabelos azul ali declarou que eles estavam lotados para as próximas 2 semanas. E quando eles terminarem de suprimir os vilões ali, elas tinham que ir para a sessão de RP. E eu não sei o que é RP, não me pergunte. E a outra mulher declarou que isso era muito terrível. E a secretária começou a pedir desculpas, mas a outra mulher falou que ela não precisava se desculpar. Afinal, isso não era culpa dela. Ah, e o nome da loirinha ali é Victoria. E eu vou chamar ela de Vitória porque nós é BR. Por que eu vou chamar ela de Victoria? E a Vitória continuou dizendo que não era fácil ser o exemplo do clã dos heróis. E nesse momento um barulho de relâmpago começou. E a Vitória comentou que provavelmente eles já estavam chegando pelo barulho. E lá no horizonte, realmente apareceu uns carros com um tipo de canhão em cima, uns negócios muito loucos. Tinha até cara cuspindo fogo. Só que parando um pouco essas loucuras aí, eles encontraram uma mulher no horizonte. E como ela tava sozinha, eles simplesmente deveriam passar por cima dela, né? E nesse momento, a Vitória apenas chamou pelo Mimon. E no céu, uns barulhos de relâmpago começou a acontecer. E do nada, um pilar de luz caiu no chão. E esse pilar nada mais é do que uma espada gigante. E a Vitória perguntou para sua secretária se tinha algum repórter por perto, ou se tinha alguma câmera. E a secretária declarou que não tinham chegado, mas a câmera ela tinha. E diante disso, a Vitória declarou que então ela não precisava controlar o nível da sua força. E no momento em que ela balançou uma única vez a sua espada, aonde estava todos aqueles carros e até mesmo a montanha que estava atrás deles, foi partida ao meio. E até mesmo as nuvens no céu foi cortada. E diante disso, a Vitória falou que ia tomar uma bebida quando tudo isso acabasse. E adivinha qual era o lugar? Isso mesmo, na divisão 17.
17. E é isso, muchachos, terminamos hoje por aqui. Eu sei, o vídeo ficou um pouco menor, mas como é uma obra nova, eu não sei se vocês vão gostar ou não, daí eu tive que diminuir o vídeo, né? De qualquer forma, se vocês querem a continuação dessa belíssima obra, comenta aí, vamos ver, vilão, porque agora vamos ver, né, quem que é vilão e quem que é herói nesse negócio. E claro, se vocês puderem dar like, se inscrever no canal, que a gente tá do lado, falta nem 1000 inscritos pra gente bater os 100k. Se inscreve aí, hype o vídeo também, se vocês gostarem bastante dessa obra. E eu já enrolei demais, vai logo pra próxima, né, porque é isso aí, vai lá pro próximo logo.